Olá, pessoas, boa tarde. Estamos aqui de novo no Dogmas do Candomblé. Curte, comenta, compartilha, dá like e vamos lá para a sequência de perguntas. Amanda Medeiros perguntou o que é fazer santo e por que se tem que raspar a cabeça. Boa tarde, Mutumbá, Mucuyu, Colofé, Auri, aos meus mais velhos, meus mais novos, Abian, Zequedes, Ogãs e Iaús, Ebomes e Babalorixás e Alorixás. Muito boa tarde. Eu sou o pai Oswaldo de Oiá, sou do Axé, Ilê Axé Oiá Cumbi, e estou aqui para ajudar nesses dogmas do candomblé. Não estou aqui para falar fundamento de quarto de santo, nem fundamento de orixá, viu gente? É só para a gente esclarecer algumas coisas, porque o pessoal tem muita dúvida. Então é interessante a gente estar esclarecendo, principalmente para os leigos, né? Então tem muito leigo perguntando as coisas e eu acho interessante a gente estar esclarecendo e expondo a nossa religião para o bem, né? Não para o mal. Vamos lá, como que é? O que é fazer santo e por que se tem que raspar a cabeça? Fazer santo e raspar a cabeça é a mesma coisa, né? Tem o mesmo sentido. Nós somos escolhidos para o orixá. Então, em certo momento da vida da gente, nós precisamos ser iniciados, que é raspar a cabeça ou... como é que é? Fazer santo. Fazer santo. Então significa ser iniciado para o orixá, né? Você não vai raspar santo nenhum, você vai raspar a cabeça, você vai ser iniciado para o orixá, né? Ok. Júlio pergunta por que tudo no candomblé é pago? Então, novamente essa questão, porque tudo no candomblé é pago também, né? Por exemplo, na igreja, em outras religiões, existe o dízimo, não é isso? E não se consome nada, por exemplo. A única coisa que se consome nesses outros templos é eletricidade, água, porque tem banheiro, tem pia, essas coisas. Então, vocês ainda dão o dízimo para manutenção das igrejas e etc. Né? No candomblé, nós confraternizamos, existe muita despesa, começa de uma vela, começa de uma descarga de banheiro quando o filho de santo chega na casa de candomblé. O pai de santo confraterniza tudo que tem, é um café da tarde, é um café da manhã, é um almoço, é uma janta. Os orixás também dão despesa, porque nós oferecemos muita comida nos pés dos orixás, velas, incensos, banhos, etc. E fora as despesas da casa, que é água, luz, etc. Né? Então, quer dizer, tudo é despesa. E a gente precisa disso, precisa de ter o material para poder oferecer o espiritual. Né? Ok. Gabriel Novaes pergunta o que significa Kizila? Kizila Kizila, o significado da palavra Kizila é aquilo que você não pode, né? Tudo aquilo que você não pode. Mas não existe uma Kizila específica em geral, né? Cada pessoa tem uma Kizila específica, né? É como se fosse, por exemplo, uma pessoa que não pode com lactose, né? Então se ela tomar leite ou qualquer derivado do leite que tenha lactose, ela vai começar a passar mal ou coisa parecida. E a Kizila também tem a ver com isso, não o leite exatamente, mas coisas que a pessoa não pode fazer que vai causar mal à vida espiritual dela, os caminhos dela vai começar a ter alguns tipos de problemas, entendeu? Então, Kizila é isso. Ok. Patrícia pergunta qual a diferença entre incorporar e entrar em transe. Não há diferença nenhuma. Incorporar e entrar em transe é a mesma coisa. O significado da palavra em si é a mesma coisa. Porém, cada um incorpora de uma forma, né? Eu acredito na porcentagem. Logo no início, você tem uma porcentagem de incorporação. E assim, gradativamente, vai aumentando essa porcentagem, entendeu? E é isso. Por que Exu é associado com o diabo? Pergunta anônima. Então, Exu é um orixá maravilhoso, é um orixá dos caminhos, é um orixá que transmite a nossa mensagem ser humano para o Deus Supremo e aos orixás. Então, não se associa ao demônio, não. O que acontece é o seguinte, na época da Inquisição, na época da escravidão, e esse trajeto até chegar ao Brasil, por exemplo, não aconteceu no Brasil, mas aconteceu antes disso, né? Caça às bruxas, essas coisas todas. Então, a Igreja Católica denominou um demônio X, né? De chifre, rabo, de cor avermelhada, etc.
E na época os negros não tinham direito a cultuar Deus. Tinha que cultuar os deuses deles, dos católicos, etc. Né? Então eles começaram a dizer que os negros tinham existia um Deus dos negros que era um demônio e que tinha aquela figura, né? De chifre, rabo e etc. Só que isso se propagou também por outras religiões, outras matrizes de outras religiões em si, né? E ficou denominado para nós que o nosso Exu seria mais ou menos associado a este tal demônio, que não existe esse demônio na nossa religião. Nunca, eu pelo menos nunca vi falar. E eu tenho 27 anos de santo e mais anos ainda antes de ser iniciado, de frequentar, e nunca ouvi falar desse demônio, entendeu? Nunca vi falar desse demônio, diabo, Satanás, Ferrabras, alguma coisa assim. Isso aí são coisas da mitologia. É meio que folclórico, né? Da mitologia católica lá, né? Uhum. Para nós existe Exu, que é um Exu orixá, que é como eu já falei, ele que transmite as mensagens dos seres humanos do Aie ao Orum, né, aos céus, e traz de volta em forma de energia os benefícios ou o que tiver de vir através de Exu. Né? Exu é nosso companheiro, Exu é o nosso corpo, Exu é o nosso patrono, ele está sempre com a gente, todo dia, toda hora. Imagina que Exu fosse a nossa própria sombra. Né? Uhum. É isso. Caminha com a gente, né? Caminha com a gente. E você podia explicar um pouco a diferença de nações, o que significa, por que existe essa vértice? Então, nação é como se fosse assim, povos diferentes, né? Uhum. Tribos diferentes. Vou dar um exemplo, por exemplo, do Brasil. Né? Quem mora na Santa Catarina tem uma cultura X e até um linguajado diferente. Quem mora no Norte e Nordeste tem também outra cultura, outro linguajar, ritos de comida, de vestes, de essas coisas. Na África a mesma coisa. A África é muito grande, existem muitos países na África, né? Então, quando houve a escravidão, vieram povos de vários lugares e entraram para o Brasil, numa só senzala, por exemplo. Né? Então lá, cada um trouxe a sua cultura, cada um trouxe a sua nação. Um trouxe Angola, outro trouxe Jeje, Jexá, Efon, Queto e assim por diante. Essas são as nações africanas, né? Depois surgiram outras nações. Mas não existe uma nação que abrange todas. Não. Cada povo tem a sua cultura. Uhum. Né? Cada povo tem a sua nação. E se fundiu no Brasil, cada um tinha a sua cultura separada. No Brasil, dentro dessas senzalas, é que se fundiu todas essas nações e houve essa reunião de orixá, o Aô, né, que a gente fala, de orixás, onde se denominou Candomblé. Candomblé seria a reunião dessas nações e esses orixás, que eram cultuados separadamente. Então nessa reunião se deu Candomblé. É isso. Ok, gente. Então por hoje é só. E queria que você mandasse um beijinho pra Mabi, pra Suquinha. Mabi, um beijo. Muito obrigado. Que ela sempre compartilha. Compartilha. Pra Suquinha. Suquinha, meu bem, te amo muito, viu? Saudade. Pro Carlos, que fez uma pergunta que gostaria que falasse mais de Ogum. Certo. Um abraço, Carlos. E pra Cristina da Itália, que ela também sempre compartilha. Meu amor, lá da Itália, um grande abraço. Eu sei que você está passando grandes problemas de frio, aí tá muito frio, né? Meio metro de gelo na rua e nós estamos aqui morrendo de calor. Um grande beijo, um grande abraço, muito obrigado. Compartilhem, comentem, façam perguntas e dê um like lá para nós, ok? Muito obrigado. Motubá.